Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Eu amo que você desacelera nessa parte. Porque trava a língua. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts aqui do podcast e junto com a minha maravilhosa, deusa perfeita, musa inspiradora, Gabriele de Araújo, que é médica, neonatologista e empreendedora no Pediatra de Consultório, um dos hosts aqui do podcast. Mãe de família, meu trabalho mais difícil. E um doguinho. Bem-vindos, gente, a mais um episódio do DesconstruCast, nosso segundo episódio, né, da série de recém-formados aí. Exato. E hoje a gente vai falar sobre como conseguir plantões como recém-formado. Há um tempo atrás, umas 2 semanas, eu conversei com o pessoal lá no meu Instagram e aparentemente em algumas regiões do Brasil, o pessoal está tendo bastante dificuldade de conseguir se inserir nos plantões ali como recém-formado. Então a ideia desse episódio é a gente desconstruir algumas coisas, trazer algumas informações importantes e também ajudar esse pessoal que está fazendo essa transição e conseguir ter emprego aí como médico. Porque dependendo do lugar que você esteja, realmente não é uma tarefa fácil, né? Exato. Então a gente tem que colocar... Primeiro eu queria trazer o overview, né, da situação. Bernardo, mas... Porque começa, né? Começam as profecias do apocalipse. Bernardo, mas tá difícil conseguir plantão como recém-formado. Lá atrás falaram que era só entrar na faculdade de medicina que minha vida estava resolvida. E agora, na minha vez de formar, tá tudo difícil, eu não consigo plantão, gasolina tá R$5, e agora? Bom, vamos trazer para a realidade. A medicina, ela continua sendo, eu acho que é a carreira mais estável hoje no Brasil. Não existe nenhuma carreira que você escolha, pelo menos olhando no contexto dos primeiros 5 anos de saída da graduação, em que você tenha tanta segurança como o médico tem hoje no Brasil. Nem engenharia, nem direito, nem marketing, administração, enfim. Nenhuma você sai com quase 100% de empregabilidade, como é a medicina, e mais que isso, com uma remuneração super acima da média da população. Então, a visão de falar que a medicina não vale mais a pena, que acabou, isso aí, descarto totalmente essa visão. Acho que ainda vale muito a pena, acho que ainda é uma carreira, não só do ponto de vista financeiro, tá, gente? Mas do retorno pessoal, do retorno social que você tem. Então, ainda vale sim a pena fazer medicina e você fez uma ótima escolha. Agora, a gente tem que encarar que os tempos mudaram. A medicina não é a mesma medicina de quando eu formei, de quando, sei lá, o seu tio formou. As coisas vão mudando, porque o número de médicos no Brasil vem mudando. A gente teve recentemente a liberação da demografia médica 2023. E hoje, se eu não me engano, em 2023 ou 2022, agora tem que confirmar o dado, são 38 mil médicos formandos ano a ano no Brasil. Ou seja, 38 mil entram no mercado. Esse número... 40 mil médicos por ano. Esse número, em 2017, que se eu não me engano foi o ano que eu formei, se eu não me engano era 24 mil. Ou seja, em 5 anos a gente teve um aumento de 50%. Uhum. Então é natural, sim, que exista nesse contexto um aumento da oferta de médicos. E a demanda de saúde no Brasil, apesar de ser gigantesca, nos grandes centros, e dependendo em alguns centros menores, que é mais concentrado, não aumenta nem sempre nessa proporção. Então isso aqui é um reflexo da realidade que a gente vive hoje. Bernardo, mas eu não gosto dessa realidade. Tudo bem, mas essa é a realidade que existe no Brasil. Você não vai conseguir mudar o número de médicos formando ano a ano. Mas você consegue mudar as coisas que a gente vai falar aqui nesse episódio, né, amor? Então vamos lá. A minha visão é que a construção do seu futuro como médico, obviamente ela começa na faculdade. E eu queria abrir aqui para diferentes cenários que você pode encontrar. Às vezes você está se formando em São Paulo, às vezes você está se formando no Rio, às vezes você está se formando numa cidade do interior de, sei lá, do Rio Grande do Sul. Não sei. Mas o fato é, muitas das oportunidades que vão aparecer imediatamente após a sua formatura foram construídas antes. Foram construídas através de um estágio que você fez, através de um relacionamento com um especialista que você fez durante a sua graduação, num projeto de pesquisa. Dos bons relacionamentos que você construiu com os residentes que você rodou. Exato. Que, afinal de contas, eles estão
alguns anos na sua frente, eles podem te indicar, te levar para muitos serviços bons. Então não adianta querer ter a expectativa de fiquei ali na faculdade fazendo só o meu, sem querer me envolver com as pessoas e tal, focado em outras coisas, e quando eu formar eu quero um tapete vermelho. Isso não vai acontecer. Uma experiência que eu tive, eu formei no Rio, na verdade em Niterói, no estado do Rio. E eu tinha uma preocupação de que, quando eu me formasse, eu não queria sair trabalhando em qualquer lugar. Eu não queria pegar um plantão super longe, o Rio é super perigoso, lá na periferia, em que eu sabia que eu ia correr risco. Então eu falei, já sei que eu não quero isso. Já sei que não é esse o meu objetivo. Eu quero uma outra coisa. Só que essa outra coisa é mais difícil. Eu quero trabalhar num grande centro, quero trabalhar num hospital legal. Como que eu saio daqui e venho pra cá? E aí eu comecei a construir. Como é que eu construí isso? Fazendo um estágio nesse hospital que eu queria trabalhar. Mas aí não foi só, vou fazer um estágio, vou esperar minha vaga lá quando eu formar. Não. Eu fiz um estágio de 1 ano, que era uma prova, na verdade, que você tinha que passar. Posso até falar o hospital, que era a Clínica São Vicente da Gávea, que é um super hospital no Rio. Fiz a prova de estágio. E aí, depois que acabou esse meu primeiro ano, e durante esse primeiro ano, eu me dediquei pra caramba lá dentro. Eu fiz muito mais do que me pediam. Então, sei lá, criava protocolo de delírio pra UTI, ajudava os plantonistas, tentava construir de fato um relacionamento ali com as pessoas, que as pessoas vissem ali o que eu podia ajudar, o que eu podia contribuir. Ao final de 1 ano, eu continuei lá como estagiário, fui chamado para ficar como estagiário sênior, que eles chamavam. Por quê? Mesmo sendo no meu ano de prova, eu ia formar no meio do ano, eu sabia que passar mais 6 meses lá dentro ia me qualificar para que quando eu formasse eu já tivesse uma inserção mais fácil, fosse contratado. E foi justamente isso que aconteceu. Então, você tem que tomar decisões a partir do momento da sua graduação. Quando eu me formar, não interessa onde eu vou trabalhar, posso entrar no grupo de plantão lá do Zap, pegar plantão de UPA, quero viver essa experiência, cara, não tem nenhum problema. Agora, se você quer trabalhar num hospital melhor, num hospital com mais recursos, num hospital que talvez tenha uma boa perspectiva de carreira para você lá dentro, então é momento de você construir. Essa oportunidade não vai chegar pronta para você. E assim, uma coisa que a galera não entende é que as oportunidades que foram dadas a você, que foram dadas a mim, que a gente recebeu na vida, 99% delas não foi simplesmente jogada no nosso colo e falada, pega aí pra você, toma aí, porque gostei de você, achei você legal. Não, é uma construção, sempre é uma construção. E a construção, ela começa muito antes de você nem sequer sonhar no que vai ser da sua vida dali um tempo. Então, acho que essa questão de você já planejar, como você falou, já se esforçar para ter o seu trabalho reconhecido, quando você ainda tá lá, sei lá, no internato, na faculdade, ela precisa ser pensada mesmo. Exato. E vamos olhar também pro outro cenário que pode existir, né? Então, Bernardo, eu não tive oportunidade, eu tô numa outra cidade, e agora eu tô me formando, e eu não tenho opção, eu não sei o que fazer. E agora? O que você faria nesse local? Mudando de cidade, que foi exatamente o que aconteceu com a gente, né? Cara, assim, o que eu sabia desde que eu me formei já? Que eu não queria trabalhar com clínica médica. Eu não queria dar plantão de clínica. Eu, pediatra, que já queria fazer pediatria, já sabia que ia fazer pediatria. Então, eu trabalhei muito pouco, eu dei muito pouco plantão de clínica quando eu me formei. Vim pra cá, comecei a residência. E o que me ajudou muito a me inserir no mercado aqui em São Paulo, e que fique claro, a me inserir no mercado, mas fora da cidade de São Paulo. Trabalhei na região metropolitana anos. Eu acho que, na verdade, 2022 foi o ano que eu deixei de trabalhar, que eu pude começar a escolher os locais que eu queria trabalhar. Né? E trabalhar dentro da cidade de São Paulo apenas, exclusivamente, em hospitais maiores, enfim, só aconteceu depois de 4 anos morando aqui. Mas o que me ajudou a entrar no mercado mesmo foram as pessoas que conviviam comigo. Então, meus R+, minhas R+, principalmente, né? Plantão de pediatria. Quando eu comecei a dar plantão de pediatria, eu fui para os locais onde minhas R+, já trabalhavam.
Elas que foram, sabe, puxando, levando a gente. E eu acho que esse foi o jeito que, pra mim, funciona bem. Afinal de contas, eu não conhecia um único ser humano nessa cidade quando eu me mudei, né? Então, foi tudo construído do zero mesmo. Esse é um bom ponto, porque independente do que você vai fazer, independente de como você se formou e das suas necessidades atuais, fazer residência ainda é um caminho de maior segurança para as pessoas, sabe? Sim. Porque, como generalista, é natural que exista cada vez uma pressão maior do mercado, dos hospitais, dos pronto-socorros, que eles exijam algum grau de formação. Então, por exemplo, grande centro de São Paulo, grandes hospitais. Hoje, eles não contratam mais recém-formado. Você tem que ter, no mínimo, uma residência, às vezes 2, para trabalhar nos principais hospitais de São Paulo. E fora outros requisitos que não é só ter a formação. Exato. E é óbvio, a gente está falando de uma parcela super pequena do Brasil. Há vários locais você vai conseguir, vai continuar durante muito tempo, conseguir se inserir como recém-formado, como generalista. Mas, olhando para o futuro, para quem está se formando agora, o melhor caminho é entrar na residência. O melhor caminho é se tornar especialista. Porque isso não vai melhorar. As oportunidades para o generalista não vão começar, nossa, olha só, você acabou de formar agora na faculdade, vem cá, que eu tenho um hospital perfeito, estrutura top, a 5 minutos da sua casa. Exatamente. Cara, equipe treinada, equipe boa, cafezinho Nespresso no conforto. Não vai ter isso. Não, se você tem essa expectativa, esquece, não vai acontecer. É porque às vezes as pessoas também falam, não tem plantão, não tem plantão. Mas não tem plantão aonde eu quero. Mas na cidade vizinha tem. Na cidade, pegando a 1 hora de carro, tem. Em algum lugar vai ter. Ou, às vezes, você vai realmente ter que se mudar para trabalhar. E eu acho que, de novo, é a história de assumir que você é faixa branca, né? Quando você pega... quando você chega num ônibus cheio, você não vai conseguir o melhor lugar para sentar. Acho que a maior analogia que a gente pode fazer aqui com relação a formar em medicina hoje em dia é isso. Você entra num ônibus que tá cheio. Cara, até você conseguir um lugar para sentar, você vai ter que ficar em pé. Você vai ter que segurar no teto do ônibus. Você vai ter que dar uma sambada, né? Quando você não tiver onde segurar. E as outras pessoas que chegaram antes de você, é natural que elas estejam sentadas em locais mais privilegiados. Eu acho que isso faz parte. Entender isso, entender que isso faz parte do jogo, faz parte. Qual é o grande problema, na minha visão? É muito fácil você se acomodar e parar de buscar o lugar bom pra sentar. E culpar o mercado, culpar a realidade, o número de faculdades de medicina no Brasil. Cara, esse foi o jogo que você escolheu jogar. As regras do jogo foram bem estabelecidas quando você entrou na faculdade de medicina. É isso, é assim, é essa a expectativa. E tá tudo bem, às vezes a gente não tem a maturidade pra compreender isso no início. Mas a gente tem que, com o amadurecimento, entender que esse é o cenário. Então, dentro desse cenário, eu posso, número 1, dar murro em ponta de faca, como eu gosto de falar, e ficar revoltado, porque, nossa, olha o que está acontecendo, o cenário da medicina atual no Brasil é complicado? Sim, é complicado. Assim como o cenário da odontologia no Brasil é complicado, como o cenário da advocacia no Brasil é complicado, N outros cenários, né, N outras profissões. Mas a pergunta que tem que ser feita, e a opção número 2, né? A primeira é dar murro em ponta de faca, a segunda é o que eu posso fazer para me destacar, para me diferenciar, para um dia eu poder sentar na janelinha, no local privilegiado. Então eu acho que essa tem que ser a pergunta, esse tem que ser o que move, sabe? O profissional recém-formado, o profissional que acabou de entrar na residência. E fazer residência, ter uma boa formação, ainda na minha opinião, né, pelo que aconteceu comigo, pela minha história, mas ter uma boa formação ainda é o que te abre mais porta. Total. E enquanto você não tem essa formação, porque é uma transição, né? Essa formação não vem pronta. Sim. Eu acho que existem algumas formas de você procurar um espaço que às vezes seja difícil de ser ocupado.
E todas essas fórmulas seguem um princípio bíblico, que é dar antes de receber. Então, você quer o plantão, o emprego, a inserção de mercado. Só que você ainda não tem muita coisa para mostrar. Quais são algumas formas de você talvez conseguir uma inserção mais rápida? A forma mais comum é com relacionamentos. É que você tenha bons relacionamentos, seja com residentes, médicos especialistas da sua faculdade, professores, que possam abrir portas que hoje estão fechadas. Então esse é um caminho. E relacionamento, a gente pode até depois fazer um podcast especial sobre como construir bons relacionamentos na vida profissional e pessoal. Mas é uma ciência, né? Tem muita coisa e tem muito o tato de você ter bom senso, de você entender, cara, como que eu posso ajudar essa pessoa? Porque muitas vezes o relacionamento a gente quer receber. Mas como que eu posso ajudar? Então esse é um ponto. Só que existe de uma forma mais prática. Hoje é muito comum no Brasil aqueles grupos de plantão no WhatsApp, Telegram, etc. Tem uma dica aqui que é importante, que eu conheço algumas pessoas que se deram bem com isso. Todo grupo de plantão tem um administrador. E esse administrador, normalmente não é um médico, é um funcionário da empresa que administra esses plantões. Ele tem várias dores, né? Ele tem várias dificuldades. Então, dificuldade de captar médicos, de conseguir montar escalas. Porque a grande função dessa pessoa é: tenho esse número X de vagas, de plantões, e preciso preencher esse número Y de médicos. Como que você pode apoiar essa pessoa? Então, ao invés de ir no privado e mandar mensagem, você consegue um plantão pra mim? Não, essa pessoa deve receber umas 10, 100 dessas por dia. Não, você faz o seguinte, uma abordagem diferente. Olha, eu sou médico, eu tenho uma rede aqui de médicos que estão estudando para residência esse ano e que tem disponibilidade de tempo. O que você acha de eu te ajudar a ocupar as escalas que você tem pendente? E eu posso montar um Excel para você, posso montar uma planilha aqui, posso te ajudar com essa organização. E eu não vou cobrar nada disso agora. Eu não vou pedir nada agora. Eu vou primeiro dar. Eu vou primeiro oferecer a minha ajuda. Naturalmente, essa pessoa, a chance dela querer isso é muito grande. E aí, com isso, você acabou de construir um relacionamento. É óbvio que você tem um interesse. Você tem um interesse de conseguir um retorno pessoal com isso. Mas primeiro você deu. E aí, naturalmente, isso vai te abrir a porta ali, porque você vai estar em contato direto com o administrador dessa rede de vagas. E é muito mais fácil você conseguir uma vaga para ti. Então, eu dei um exemplo aqui, mas isso vale para outras trocentas possibilidades. Então, sei lá, você conheceu um médico que trabalha com isso, que faz a gestão de escalas de um outro hospital. Como é que você pode ajudar essa pessoa? Pesquisa, às vezes, grandes centros, grandes hospitais têm projetos de pesquisa e esse pode ser um caminho para você entrar no hospital e depois conseguir se inserir como médico assistencialista. Então, a grande mensagem é que como que você pode, com o conhecimento que você tem, ajudar essas pessoas antes de pedir. Eu acho que essa é a grande mensagem que você tem que levar. E você pode abrir muitas portas que hoje estão fechadas pensando assim. E essa questão do dar e receber, dar antes de receber, vale também, por exemplo, o que aconteceu comigo na residência. Aquilo que a gente conversou, inclusive, no episódio 1 agora. Você ser um residente proativo, você ser um residente que faz aquilo que te pedem, que entrega aquilo que E o interno também, né? Interno, exatamente. Isso vale para qualquer fase, eu acho, da formação. Mas você ter um bom relacionamento com os seus superiores, você ter as pessoas terem uma boa imagem de você como pessoa, não tô falando só tecnicamente, porque a gente já falou disso no episódio anterior, né? A técnica, ela vai ser aprendida. O que as pessoas estão contando nesse momento é o quão fácil... O quanto elas podem contar o quanto com elas você. podem contar, exatamente. O quanto elas podem contar com você. Se você construiu ao longo da sua formação, ao longo da sua residência, essa imagem, fica muito mais fácil você chegar, conversa com algum chefe que você tenha mais proximidade, ou com algum R+, ou com algum, enfim, com algum R de especialidade. Deixa eu te falar, quando você começou a trabalhar, onde você trabalhava? Você tem algum lugar para indicar, algum
algum lugar que eu possa ir com você, né, pra conhecer, pra ver como é. Eu acho que isso ajuda demais também. Então, eu, por exemplo, cheguei um dia num chefe meu, doutor, assim, o seguinte, tô precisando muito trabalhar. O que você me recomenda? Quem que você conhece? Você conhece algum colega? Cara, essas pessoas, elas têm colegas que têm colegas, que é chefe de escala. Se você é uma pessoa que tem uma boa imagem ali dentro, ela vai te indicar, ela vai falar, não, vamos dar um jeito, vou te ajudar aqui, então. Porque você tá ajudando ali dentro do serviço, você tá tornando a caminhada ali muito mais fácil, muito mais tranquila para todos os lados há muito tempo. Então, você já entregou, você já está entregando, e uma hora você vai ser reconhecido e recompensado por aquilo. Então, acho que isso vale muito a pena também. E uma coisa que hoje é muito comum no Brasil, e vai continuar sendo, é que você também tem que se preparar para a oportunidade quando ela aparecer. Então, beleza, você sabe que você vai formar, você sabe que você vai começar a buscar aí oportunidades de vagas de trabalho. Hoje, uma grande parte desses hospitais e serviços de saúde que contratam médicos, contratam via PJ. Então, o que você já pode antecipar? Você já pode ir lá procurar uma contabilidade para abrir o seu CNPJ, para abrir ali a forma como você vai receber seus plantões. Já ter um contador para emissão de notas, porque não basta apenas ter um CNPJ, você tem que emitir notas para você poder receber do hospital. Porque muitas vezes, na opção de contratar um médico que ainda não tem PJ e vai ter que criar essa PJ, ele vai pegar um que já tem. Porque é dor de cabeça, vai ter que pagar por RPA, ou vai ter que pagar, sei lá, por caixa 2, que não é correto. Então, já antecipa isso, porque isso vai ser uma necessidade para você. E na vida, tá? Como médico, às vezes você vai ter seu consultório, enfim. Então, abrir um CNPJ é importante. Porque isso facilita a sua inserção em alguns momentos de trabalho. Você precisa aprender a separar a PF da PJ. A separar o médico da pessoa. Então, você trabalhando como médico, aquela é a sua empresa. Você está vendendo as suas horas, está vendendo o seu serviço. Então, você precisa separar quem é você, a sua conta pessoal, a conta da sua empresa, do que está acontecendo ali, para você ter um controle melhor de gestão. Porque senão acho que esse é o ponto número 1 para a gente, quando recém-formado, entrar na roda dos ratos, né? Pra gente começar, porque a gente não tem ideia do quanto entra, do quanto sai, do que veio do trabalho, do que... Enfim. Então, acho que você entender isso e ir atrás de uma contabilidade, não existe médico sem contador. Não existe. Não existe. Sem contador, sem advogado, enfim, tem alguns profissionais hoje em dia sem empresa de marketing digital, não, mas de arte... Ai, meu Deus, audiovisual. Isso, de criação de identidade visual, de criação de post no Instagram, se esse é o caso, mas não, acho que esses profissionais todos estão muito atrelados à vida do médico, né, da atualidade. E uma coisa é que às vezes a gente fica buscando o ideal. Eu quero o plantão ideal, eu quero um formato de trabalho ideal. Mas primeiro se insere em algum lugar, porque só o fato de você se inserir em algum lugar já vai te abrir portas para outros. Quantas vezes eu consegui, sei lá, uma oportunidade de trabalho, porque eu comecei a trabalhar num local, aí me chamaram para trabalhar em outro, e aí eu fui conhecer o outro, aquele outro era melhor do que aquele que eu estava inicialmente. Então, não espere, não, eu só vou aceitar vaga se for a no máximo 5 quilômetros da minha casa e tiver ar-condicionado. Não adianta, E também tem muitas oportunidades, inclusive eu vou recomendar esse episódio, na medicina de família e comunidade. É uma demanda que é gigantesca no Brasil. Isso aí eu tenho certeza. Talvez não tenha tanto na sua cidade. A estratégia de saúde da família, né? A gente gravou um podcast sobre isso. A Thaís, incrível. Maravilhosa. Então, recomendo que vocês assistam para conhecer um pouco mais dessa realidade. Porque às vezes, sei lá, a sua experiência não foi tão legal com isso na sua formação. Mas a realidade da medicina de família e comunidade é muito bacana e a Thaís trouxe muito desse ponto. Então, recomendo que assistam. Vale muito a pena. Isso vai abrir a cabeça e é mais uma opção, né? Às vezes a gente fica muito na ideia de plantão, de UPA, unidade básica de saúde, enfim. Mas existe essa possibilidade, esse campo na medicina de família e comunidade também. Exatamente. E pessoal, caminhando aqui também para a reta final desse episódio, dessa série,
A gente espera que vocês tenham gostado. Depois comentem com a gente no Instagram, no direct, enfim. O que vocês gostaram desse novo formato de episódio? O que vocês acharam? O que vocês pensaram desse tipo? Quais temas vocês querem ver aqui no DesconstruCast? Amor, onde é que a gente encontra nas redes sociais? @DRA Gabriele Araújo no Instagram e no @pediatra de consultório também no Instagram. E o meu, @Bernardo Preste no Instagram, no TikTok também, @mentoria.residência no Instagram e @desconstrucast.podcast. Tá bom? E não deixem de dar as nossas estrelinhas. É gente? verdade. Por favor. Estamos aqui em busca de estrelinhas no Spotify. É isso. Até a próxima terça, pessoal. Super obrigado e tchau, tchau. Um beijo, gente.